8 de novembro de 2013. Palmeiras derrota Boa Esporte e é o campeão da Série B. Torcida comemora e jogadores pedem permanência de Gilson Kleina. Chapecoense empata com o Bragantino e se garante na Série A em 2014. No começo das despedidas do técnico Tite, corintianos se emocionam no Pacaembu. Fluminense vira sobre o São Paulo no final do jogo e respira na tabela. Santos é derrotado pelo Vitória no Barradão e não tem mais chances de ir à Libertadores. E ainda, a definição das seleções africanas que vem à Copa do Mundo e a goleada da seleção brasileira sobre Honduras. O Gazeta Esportiva volta já, não saia daí. Olá, boa noite. O Palmeiras é campeão da Série B em 2013. No sábado, o Verdão derrotou o Boa Esporte de Minas Gerais e conquistou o bicampeonato da competição. Tá certo que é um bi que nenhum torcedor de time grande gosta de ganhar. Mas nem por isso os jogadores e torcedores deixaram a festa de lado no Pacaembu. Com o título garantido, os jogadores pediram a permanência de Gilson Kleina no comando no ano que vem. Veja tudo o que rolou na partida que valeu o caneco ao Palmeiras. Quando surge ao viver. A festa estava pronta, confiança no título e com comemoração. Sim, senhor. Vamos comemorar, não tem importância ser Série B, o importante é comemorar e então na primeira semana que vem, se Deus quiser. Tem que comemorar, né? Embora seja na Série B ou A, é o futebol nacional brasileiro, né? Para isso acontecer, os jogadores estavam sérios. Chegaram concentrados ao Pacaembu e com pouca conversa. Eu estou muito alegre, né? E hoje vai ser um dia de vitórias aqui pra gente e a torcida vai comemorar junto e a gente está muito alegre. Retorno à Série A, certeza. Título, quase. Mas a maior dúvida da torcida era sobre o casamento do técnico Gilson Kleina com o Verdão para 2014. Na pesquisa do Mesa Redonda, 100% dos torcedores eram favoráveis à permanência. Eu acho que ele foi um bom técnico. Eu acho que só tem que dar um apoio para ele melhorar o elenco. Jogaram uma batata quente na mão dele e ele deu conta. É só colocar jogador, mais jogador para a Série A, que ele dá conta tranquilamente. Os números mostram que não seria uma loucura manter o casamento. Aproveitamento de 62% no ano e quase 70% na Série B, até o duelo com o Boa Esporte. Que adianta trazer um técnico de nome e não acontecer nada? Já tem vários times com técnico de nome e foi mandado embora. Quer trazer o Luxemburgo para quê? Para derrubar o Palmeiras de novo? Em campo, Kleina e os jogadores decretaram a lua de mel com a torcida. Torcida que canta e vibra por nosso alviverde inteiro. Foi uma vitória tranquila que garantiu o título da Série B. Na arquibancada, o grito de é campeão. Dentro de campo, uma comemoração tímida, apenas com o técnico Gilson Kleina caindo nos braços da galera. E o Palmeiras matou a partida, transformando a lealdade em patrão. Sabe sempre levar, sempre mostrar que de fato é campeão. Serginho, vai que vai, Serginho. Rolou, abriu demais, meu filho. Não é bem por aí, não. Alcançou ainda o Wendel. Chegou, tocou para a cabeça da área no tiro de gol. Gol! Do Verdão, Felipe Menezes. 27 minutos e meio. Felipe Menezes dá o primeiro passo do Palmeiras, que quer ser campeão hoje à tarde aqui no Pacaembu. Márcio Araújo, passinho mais, ainda outro, e a bola entrega à frente, vai, Charles, olha que bola sobrou lá na frente, atenção, Leandro, gol! Gol
minutos cravados do segundo tempo. Aí está. Olha lá o Egore na sua, para o Juninho. Juninho entrou, vai fazer. Que golaço, que golaço, que golaço! Juninho repetiu o lance da última partida aqui mesmo no Pacaembu. Um tiraço para 3-0 no placar. 31 minutos e meio, segundo tempo. No vestiário, a festa foi embalada por um banho e essa música. Minha vontade é, claro, dar continuidade, porque para mim seria muito mais fácil entender e detectar quais são as carências. Mas essa continuidade, eu não posso simplesmente me jogar pela emoção, porque eu estou empolgado, porque eu tenho que entender que eu não quero só virar o ano só para dizer que eu continuei no Palmeiras. Eu quero virar o ano com condições de igualdade de ganhar as competições. E você vencer com essa camisa, por mais que seja um título, vamos dizer assim, de menor expressão, né? Ele é de grande valia, é valioso, que coroa um sacrifício, um trabalho árduo. E eu fico muito feliz e orgulhoso de ser comandante desse grupo. Missão cumprida? Missão cumprida. Agora é descansar, comemorar sim, aproveitar tudo que a gente fez de bom, mas saber que as coisas no ano que vem vão ser muito mais difíceis, então a equipe tem que ser reforçada. Aquela festa toda pro Fica Gilson Kleina, é essa a vontade dos jogadores? Então, é essa, né? Todo mundo, acho que isso é uma novela e eu acho que tudo vai acabar bem. A vontade do Kleina também é muito grande em ajudar, como fez esse ano. E ano que vem, a gente espera que possa estar todo mundo junto aí, com reforço, né, para que a gente possa fazer um ano bom para nós. Só nós sabemos que nós passamos ao longo dessa Série B, o sofrimento que foi, então nada mais justo do que comemorar. Fizemos uma proposta, estamos conversando com o Gilson, não é só dinheiro que envolve uma discussão de um contrato, são vários aspectos. O importante é o seguinte, o Gilson gostaria de continuar no Palmeiras e o Palmeiras gostaria de continuar com ele. Obviamente, caso ele não aceite, vamos procurar um outro técnico, não sei se aqui ou fora, mas de qualquer maneira, algum técnico o Palmeiras terá em 2014. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Achei bonito o gesto dos jogadores do Palmeiras pedindo a permanência do Gilson Kleina, que mostra que houve uma interação, o grupo realmente esteve unido durante esse período que é complicado, sempre muito complicado, você disputar uma Série B, uma segunda divisão, você tem campos ruins, viagens longas e a obrigação de vencer. E o Palmeiras acabou cumprindo isso de maneira louvável. Tanto que conquistou o título com rodadas de antecedência e o acesso também com certa antecedência. Sobre a permanência do Gilson Kleina ou não, pela conduta dos dirigentes do Palmeiras, indo atrás do Bielsa enquanto o campeonato estava rolando, não sei até que ponto existe essa confiança de que ele possa ser o técnico ideal para 2014. Depois da conquista, desse apelo dos jogadores, está negociando com o Gilson Kleina, mas entendo que o Gilson Kleina tem total razão quando fala: quero ficar, mas não posso agir pela emoção. Isso significa que ele tem que amarrar um contrato muito bem amarrado, porque se não houver respaldo e confiança no trabalho, o que vai acontecer? Gilson Kleina fica para 2014. Aí começa o Campeonato Paulista ou a temporada, um resultado, 2 resultados, 3 resultados ruins, que é natural, normal com qualquer treinador. Tele Santana passou por isso no São Paulo, o Luxemburgo passou por isso no Corinthians e tantos outros exemplos a gente pode dar. O Oswaldo Oliveira estreou no Corinthians tomando de 6 do Botafogo. Depois foi campeão do mundo, quer dizer, mas nem sempre existe esta paciência. Então, se não existe essa confiança escancarada logo de cara, para permanecer no Palmeiras, o Gilson Kleina tem que amarrar um belo contrato. Isso inclui, inclusive, uma multa em caso de não cumprimento deste contrato. É o que eu entendo e imagino que o Gilson Kleina vai fazer.
Flávio Prado, boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Olha, eu conversei com um importante dirigente do Palmeiras agora há pouco, e ele me disse o seguinte: o Palmeiras já fez uma proposta para o Gilson e agora a palavra está com o Gilson Kleina. Essa insegurança que você citou, Celso, ela é real, mas eu acho que ela vale para qualquer clube do Brasil. Digamos que parece que o Vitória talvez faça uma proposta para o Gilson, uma vez que parece, tudo na especulação, por favor entendam, o Santos estaria muito próximo de acertar com o Ney Franco, e aí o Vitória iria atrás do Gilson Kleina. Mas que espécie de segurança haveria? Lembra que o Caio Júnior estava fazendo um trabalho muito bom, de repente houve um tropeço e ele foi colocado à margem quando o Ney Franco foi contratado. Então, sabe, essa insegurança é normal. Concordo com você. Contrato bem amarradinho, com multa, tudo certinho, mas não por causa do Palmeiras, por qualquer time. Acho que seria interessante que houvesse essa permanência e que houvesse um contrato bem amarrado. Agora, é todo um projeto, pelo que eu entendi, né? Que jogadores virão, quais são os objetivos. Aí você vai dizer, claro que o Palmeiras quer ser campeão brasileiro. Sim, mas é viável dentro do projeto que você vai fazer? Porque esse ano foi muito claro. O objetivo principal do Palmeiras é conquistar a Série B. Tinha Libertadores, tinha o Paulista e tal, mas havia uma prioridade muito clara. Então, quando perdeu a Libertadores, não houve trauma. Houve um estremecimento quando perdeu a Copa do Brasil, mas foi uma bobagem, porque ficou provado que o Atlético Paranaense é um time bem acima da média. Ele bateu de 3 em outros times também. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa coisa de ter procurado o Bielsa e tal, esse tipo de melindre é bobagem. Se eu fosse o Gilson Kleina, for uma boa proposta de trabalho como um todo, eu aceitaria sim. Eu acho que é legal para o Gilson e legal para o Palmeiras. Os jogadores do Palmeiras deixaram bem claro quem, para eles, deve ser o técnico do time em 2014. Como treinador prestigiado entre os jogadores, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.net é: Gilson Kleina deve permanecer como técnico do Palmeiras, sim ou não? Bom, Celso, todo mundo aqui acha que sim, né? Sim, todo mundo sim. Então só falta você aí de casa votar no site gazetesportiva.net. Resultado no final do programa de hoje. Me contou qual é o brinde, eu fiquei impressionada. É, bem legal. Muito bom. Mais Série B, a 36ª rodada teve a derrota do Guaratinguetá em casa por 1-0 diante do Ceará. O ABC goleou o Asa por 4-1 em Natal. O Icasa se manteve na luta pelo acesso ao bater o Paysandu por 2-1 no Pará. O Avaí enterrou o sonho da primeira divisão ao perder em Florianópolis por 1-0 para o América de Natal. E o São Caetano segue lutando contra o rebaixamento após vencer o Joinville por 3-2. Confira os outros jogos. Apenas 2 vagas na zona de acesso ainda estão em jogo na Série B do Campeonato Brasileiro. 2 porque a Chapecoense garantiu um lugar na primeira divisão ao empatar em casa com o Bragantino. O gol do time catarinense foi anotado por Bruno Rangel, artilheiro da competição, no final do primeiro tempo. O Bragantino empatou com o Lincoln aos 7 da etapa complementar. E ficou nisso, Chapecoense 1, Bragantino também 1, Festa Verde em Santa Catarina. Quem segue muito vivo na luta pelo acesso é o Sport de Recife, terceiro colocado, que bateu o Paraná na Ilha do Retiro por 2-0, com gols de Camilo aos 23 minutos de jogo e Neto Baiano aos 18 da segunda etapa. O Figueirense, sexto colocado, encarou o Oeste de Itápolis, no interior de São Paulo, e os donos da casa saíram na frente com o Marcos Paraná. Os catarinenses chegaram ao empate logo em seguida com o Malisson e viraram a partida ainda na primeira etapa com o Pablo. O Oeste evitou a derrota com este gol de Marcos Paraná, aproveitando o vacilo do goleiro Thiago Volpe. 2-2 placar final. E o América Mineiro, sétimo na tabela, é a última equipe ainda na luta pelo acesso. Isso graças à vitória por 3-0 sobre o Atlético Goianiense no Estádio Independência. Os gols do Coelho foram anotados por Marcão aos 12 minutos do primeiro tempo, Elcinho aos 30 ainda na primeira etapa, nesse belo chute de fora da área, e Alessandro aos 32 minutos do segundo tempo, na falha da famosa linha burra. Corinthians, os mais de 20 mil torcedores que compareceram ao Pacaembu viram o Timão empatar com o Vasco e definitivamente dar adeus aos sonhos de uma vaga no G4. Confira os melhores momentos com a narração de Fernando Solera.
Atenção, atenção, atenção. Olha aí a bola parada. É um momento importante para o time corintiano. O árbitro fez uma advertência ao pessoal da barreira. Lá vai, atenção, galera. Douglas. A bola passou exatamente 94 centímetros acima da travessão. Denilson Guilherme, a bola está passando, Denilson surge pelas costas da defesa, vem no cruzamento, quero, tá na área, chegou o Romarinho, o Romarinho furou, o Romarinho não tocou na bola, sai Denilson, fica Paulo Andrés, levanta direto para a área, olha o tiro de Renato Augusto, deu um voleio e saiu pela direita, vai pegando por aí Renato Augusto. Tá subindo, perdeu muito tempo, vai chutar. Renato Augusto, lindo tiro, hein? Sai bem, Romarinho. Abre uma bela jogada para Renato Augusto aqui pela esquerda. Ele vem contra Renato Silva, Romarinho, Renato Augusto. Agora é a bomba! E o Douglas dá um tiro pro mato que não é de jogador craque como ele não, hein? Emerson pegou, deu tudo certo. Vai pra área, Emerson, atenção, puxou no gol. Chutou, não passou! Ele volta, Emerson. A Buda combate, ele sai da marcação, vai chutar, chutou bonito, Cata Alessandro. Não tocando de nada, mas não deu certo, Francis Mar dominou, vem o Vasco, ele atirou, volta na boa. Lateral é do Corinthians, 48 e acabou. Esse é o Corinthians e a diretoria acha que o Tite é o culpado. 0-0. Empate, o Fiel teve uma tarde inesquecível e que deve ficar guardada na memória do torcedor que já começa a sentir saudades do Fala Muito, conhecido também como Ganha Tudo do Timão. Com vocês, o maior técnico da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, na reportagem de Alexandre Silvestre. Corinthians é teu nosso amor, o teu destino é ser da gente. O ambiente desse domingo marca a volta do Timão ao Pacaembu após perder 5 mandos de campo. E o mais importante, o início da despedida do professor Adenor Leonardo Bach. Antes do Tite, porém, veja a chegada do Vasco quase calado e seriamente ameaçado pelo rebaixamento. Bem, vida ou morte hoje pro Vasco, cara? Vida. Agora sim, foco no mais vitorioso treinador da história do Corinthians. No desembarque, Tite recebe carinho, distribui simpatia e mexe com a emoção do torcedor. Eu acho que o Corinthians tem que agradecer muito pelo Tite, mas um dia ele volta. Ele volta e nós vamos estar com o braço aberto para receber. Porque ele mostrou que, apesar de ser gaúcho, ele tem a cara do Corinthians, né? E só ganhou tudo, poxa vida. Eu vou falar o que de um homem desse, né? Então, por mim, tá a porta aberta. Se ele quiser ser gerente da piscina, vai para a piscina. Falava com ele direto e reto. Muito atencioso, muito educado, maravilhoso. Um homem fino. Nota 1000. Vai deixar saudade. Nossa, demais. E muito. Sem palavras. Ao pisar no gramado, Tite escuta um coro de milhares de vozes, simbolizando o sentimento de quase toda a nação alvinegra. Tite, ele aprendeu o que é ser Corinthians. Acompanho o Tite desde a primeira passagem dele pelo Corinthians. Técnico igual a ele jamais existirá. Obrigado, professor Eltenor Tite. Seria mais fácil substituir o time e deixar o Tite. O Tite é o cara pra gente. Depois do Vasco, o Tite terá outras 3 despedidas espontâneas em estádios de futebol pelo Brasil. A começar pelo Flamengo no Maracanã, depois Internacional aqui no Pacaembu e, por fim, o Náutico na Arena de Pernambuco. Eu quero saborear, eu quero curtir, eu quero ser alegre, eu quero ser determinado em cada momento que eu ficar até o final do ano.
Tite já deixou saudades. Já está chegando a hora de ir. Venho aqui me despedir e dizer: em qualquer lugar por onde eu andar, vou lembrar de você. O Tite deixou uma Ai, fiquei com uma coisa no coração. Curioso, eu imaginava que... Eu gosto dele. É claro que é sonhar demais com isso no futebol brasileiro. Eu me lembro de uma vez ter conversado com o Tite numa entrevista coletiva, após uma entrevista coletiva do Tite no Pacaembu, e falava justamente sobre a renovação dele. E imaginava que ele pudesse repetir, se não em 2 décadas, mas um pouco do que aconteceu com o Wenger no Arsenal. Acontece, inclusive, o que aconteceu com o Ferguson no Manchester United. Imaginava que pela primeira vez a gente pudesse ter realmente um técnico fazendo história num clube por muitos e muitos anos. E, para minha surpresa, houve o desfecho já agora no Campeonato Brasileiro e depois de um campeonato... Tudo bem, o Corinthians não foi bem no Campeonato Brasileiro, mas você tem que ponderar o que aconteceu, a saída do Paulinho, os desfalques e uma série de coisas, mas não questionar justamente a capacidade do Tite de comandar essa equipe. Nenhum outro treinador na história do clube conseguiu ganhar Libertadores da América, Campeonato Mundial de Clubes, e não foi só isso. Ganhou o Campeonato Brasileiro, esse ano ganhou o Campeonato Paulista, pode não ter muita importância, mas ganhou a Recopa, enfim... Quantos títulos, quantos anos o Alex Ferguson não ficou sem ganhar nada no Manchester United? Mas perdeu do que ganhou, lógico. Pois é. O próprio Wenger no Arsenal. Então, eu imaginava que o Corinthians, com uma administração moderna, e realmente se modernizou, se comparado com outros clubes, talvez pudesse, nessa questão, se tornar referência no futebol brasileiro. Foram 3 anos. Alguém vai falar assim, no Brasil isso é histórico. Tivemos o Muricy no São Paulo, o próprio Wagner Mancini no Paulista de Jundiaí, Telê, né? o Telê no São Paulo, quando ganhou Libertadores, Copa Intercontinental, enfim. Mas acho que o Tite poderia e merecia ir mais longe. Por isso, eu lamento muito a saída dele e acho bonito o torcedor reconhecer, Flávio, que também não é algo comum no futebol brasileiro. Então, eu nunca vi isso no futebol, nunca vi, em lugar nenhum. Pô, o Tite está super triste de ir embora, a direção do Corinthians levanta o braço dele e tal, não sei o quê, torcedor chorando, a tia Valquíria chorou, você viu? Claro. Torcedor gritando e tal, não sei o quê. Parece conversa de louco, pô. Ele vai sair por quê? Não é? A direção acha que ele é o máximo, ele não quer sair, falou que está contando até os dias. A direção no discurso, né? Eu não vou mais fazer, pelo menos foi o que a gente... Eu não... Olha, a tia Valquíria chorando, coitadinha. Aí o Tite fala, eu fico pensando no caminho que eu estou fazendo, não vou fazer mais esse caminho e tal, não sei o quê. Torcida gritando o nome dele, parece conversa de maluco. Se você pegar isso aqui, não colocar o som e perguntar para alguém o que está acontecendo, estão consagrando o técnico. É conversa de maluco isso aí. Eu nunca vi um negócio. Agora, é mais um fato inédito que o Tite consegue no Corinthians. No Corinthians não, no futebol brasileiro. Eu nunca vi tanta lamúria pela saída de um técnico. O problema a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Sabe que, se depender do que... Sabe que... Se continuar essa coisa toda, eu não sei se de repente as coisas não mudam, eu não sei. A menos que já tenha um contrato assinado com o Mano Menezes, que parece que é o que está encaminhado, que também é competente, tudo, mas vai pegar uma bucha, porque substituir o Tite hoje é mais ou menos a função que o cara que teve para substituir o Neymar no Santos. Não é mole, não. O time reserva do São Paulo, bem que tentou, fez 1-0 no placar, mas não resistiu à pressão do Fluminense e perdeu de virada com um gol aos 43 minutos do segundo tempo. No estádio do Maracanã, o São Paulo saiu na frente do Fluminense com o Wellington aos 17 minutos. Mas Jean, aos 24, deixou tudo igual, 1-1. No segundo tempo, aos 43 minutos, Gum, de cabeça, marcou o gol da virada. Fluminense 2, São Paulo 1. O normal, São Paulo
jogou com o time reserva, segurou um pouquinho, mas no segundo tempo não deu. O São Paulo foi prejudicado pela arbitragem, o Gum deveria ter sido expulso, mas o São Paulo deu uma prioridade correta para a Copa Sul-Americana e o resultado foi dentro do normal. Também acho o São Paulo está pensando em Copa Sul-Americana, melhor para o Fluminense, né? Fluminense que agora... 44 pontos não cai mais. Respira um pouco mais aliviado, o pior momento já foi. E também seria... A gente já viu, por exemplo, o Chelsea campeão da Liga dos Campeões da Europa e depois não passar da primeira fase. Agora, o time ser campeão num ano e cair no ano seguinte, eu realmente não me lembro de ter acontecido, sei lá, em nenhum lugar do mundo. Eu acho que não também, acho que não. A não ser na Copa do Mundo, né? Que a França foi campeã em 98 e em 2002 saiu na primeira fase. O Santos foi a Salvador e se deu mal. Longe de apresentar um grande futebol, o Peixe foi facilmente dominado pelo Vitória e, além de perder o jogo, viu também acabar o sonho de uma vaga na Libertadores. Em Salvador, o Vitória derrotou o Santos por 2-0. Dinei fez o primeiro gol aos 20 minutos. E Maxi Biancucci definiu o placar aos 38 da segunda etapa. Vitória 2, Santos 0. Vitória faz uma bela campanha, né, Flávio? Ney Franco é muito bom, né? Eu gosto também do Ney Franco. Também gosto muito. É outra saída. Quando deixou São Paulo, realmente achei que não deveria ter saído. Está mostrando competência mais uma vez à frente do Vitória e venceu o time que ele deve dirigir no ano que vem. Sim. O Claudinei já está em clima de despedida, né? Não vai ficar mesmo, e o Ney Franco tem tudo para fazer um bom trabalho no Santos, assim como está fazendo no Vitória. E essa conversa de vaga do Santos para Libertadores, isso aí, claro, você tem que falar alguma coisa, o Claudinei tem que motivar, mas não dá, né? O Claudinei já fez um trabalho ótimo. O Santos não correu risco de rebaixamento em nenhum momento. Era o que se imaginava. Por muito tempo foi o primeiro paulista, o melhor dos paulistas, então tá um trabalho muito bem cumprido pelo Claudinei. Mais 7 jogos completaram a 35ª rodada do Brasileirão. O tricampeão Cruzeiro não foi além de um empate com a Ponte Preta do Flávio e o rebaixado Náutico perdeu mais uma. Confira os gols do final de semana. O Botafogo goleou o Atlético Paranaense. Elias fez 1-0 de cabeça aos 27 minutos. Sidoff, aos 36, ampliou o Botafogo 2-0. No segundo tempo, Bruno Mendes apareceu para marcar aos 32. E aos 36, definindo o placar. Botafogo 4, Atlético Paranaense 0. O Curitiba recebeu o Criciúma, que saiu na frente com o Wellington Paulista, 1-0. Júnior Urso, aos 24 do segundo tempo, deixou tudo igual, 1-1. Mas no minuto seguinte, Lins marcou e garantiu a vitória do Criciúma. Curitiba ameaçado pelo rebaixamento 1, Criciúma em situação mais confortável 2. Cruzeiro e Ponte Preta, que saiu na frente com o Leonardo aos 5 minutos. Aí Souza, aos 29 do segundo tempo, empatou o jogo de cabeça, 1-1. Vinícius Araújo virou a partida aos 38, 2-1 Cruzeiro. Mas Leonardo, nos acréscimos, decretou o empate. Cruzeiro 2, Ponte Preta também 2. O Grêmio recebeu o Flamengo e fez 1-0 com Maxi Rodrigues. João Paulo, no final da partida, aos 40 minutos, empatou a partida, 1-1. Mas 2 minutos mais tarde, Maxi Rodrigues apareceu para marcar o segundo dele no jogo, o segundo do Grêmio. Final, Grêmio 2, Flamengo 1. O Goiás começou perdendo do Internacional em casa. Otávio fez 1-0. Mas Walter empatou ainda no primeiro tempo e não comemorou. 1-1. No segundo tempo, Hugo marcou aos 26 e Rony ampliou aos 36. Goiás 3, Internacional 1. O Náutico recebeu o Bahia, que venceu o jogo com gol de Fernandão aos 37 do segundo tempo. A Portuguesa também se deu bem diante do Atlético Mineiro. Bruno Henrique marcou aos 45 minutos e Henrique ampliou aos 19 do segundo tempo. Portuguesa 2, Atlético Mineiro 0. Importantíssima a vitória da Portuguesa. Ainda está muito complicada a vida do Curitiba, o Vasco da Gama, a Ponte Preta do querido Flávio Ponte não dá, né? A Ponte já foi. É Sul-Americana ou nada.
E por outro lado, na briga ali pela Libertadores, o Grêmio e o Goiás continuam reagindo ali, se mantendo no G4 ao lado do Atlético, mas Botafogo e Vitória estão muito bem na briga. Acho interessante também essa briga por Libertadores nessa reta final de campeonato. Hora de falar da seleção brasileira que segue se preparando para enfrentar o Chile amanhã em Toronto, no Canadá. No amistoso de sábado, a equipe comandada pelo técnico Felipão sobrou em campo, conseguiu se livrar da pancadaria do adversário e, sem maiores dificuldades, goleou Honduras por 5-0. Veja os gols. Em Miami, nos Estados Unidos, a seleção brasileira fez amistoso contra Honduras e aos 21 minutos do primeiro tempo, Bernard abriu o placar após cruzamento de Paulinho. Na etapa final, os gols brasileiros saíram um atrás do outro. Dante fez de cabeça. Depois foi a vez de Michael completar para o gol vazio e fazer o terceiro gol brasileiro. Minutos mais tarde, o Willian recebeu de Hulk e ampliou a contagem. O próprio Hulk fechou a conta após receber o belo passe de calcanhar de Robinho. Final, Brasil 5, Honduras 0. O próximo compromisso do time de Felipão será amanhã em Toronto contra o Chile. Foi uma bela atuação da seleção brasileira. Primeiro tempo já estava bem, no segundo tempo, sem o centroavante específico, funcionou legal de novo. O Mano Menezes, quando ele tentou achar um time para o Brasil, ele achou quando ele tirou o centroavante. O Brasil ganhou a Copa das Confederações muito bem com o homem de referência. E o Jô também não está fazendo um mau trabalho, não. Mas são opções, né? Depende muito do jogo. Robinho entrou bem, o Willian entrou muito bem. Ou seja, o time do Brasil está criando boas opções, são jogadores importantes. Acredito que ainda haverá espaço para alguns testes, tipo Fernandinho do Manchester City, tipo Felipe Coutinho, que está arrebentando no Liverpool. Acho que ainda dá para você fazer mais alguma coisa. Mas a base está por aí. O Robinho e o Willian aproveitaram muito bem a oportunidade que lhes foi dada. Vamos ver amanhã contra o Chile. Honduras é um time difícil. 5-0 foi mérito da seleção brasileira, jogou bem. O Chile ganhou da Inglaterra, né? Honduras é um time difícil. E o Chile é mais chato. O Chile tem mais técnica e tal. Mas não foi uma babinha, não. Não dá para desmerecer a vitória do Brasil. Não. Foi convincente. Foi convincente e a seleção não perdeu a qualidade com os testes que fez o Filipão. Está criando uma interrogação gigante na cabeça do Filipão, porque com esses testes ele vai ganhando dúvidas. Se ele tinha algumas certezas, talvez ele esteja repensando. Acho que o Willian deu um toque refinado de qualidade ao meio-campo da seleção brasileira, já fez gol, o que é sempre importante também. E o Robinho, com toda a experiência também, se não foi brilhante, mostrou que pode ser muito útil para a seleção brasileira. Já em relação ao Marquinhos, eu não sei. Acho que vale pela experiência, mas acho que não foi o suficiente ainda para garantir um lugar no grupo da Copa do Mundo. De repente, se ele voltar a ser chamado, pode confirmar essa possibilidade. Futebol internacional, final de semana foi de amistosos para muitas das seleções que já estão garantidas na Copa do Mundo, mas também teve repescagem na Europa e mais classificados ao Mundial definidos, desta vez na África. Veja os gols. Rússia e Sérvia se enfrentaram em Dubai e ficaram no empate. Samedov, aproveitando o rebote do goleiro, fez 1-0 Rússia. E Georgievich, de cabeça, deixou tudo igual, fechando o placar. Final 1-1 Rússia e Sérvia. Empate também no jogo entre Holanda e Japão. Van der Vaart, aos 13 minutos de partida, fez 1-0. Aos 39, Robben fez grande jogada e acertou um belo chute no ângulo, golaço, 2-0. Ainda no primeiro tempo, Osako bateu no cantinho e descontou para o Japão. E o empate veio numa linda troca de passes do ataque japonês até a conclusão de Honda. Outro belo gol na partida e ficou nisso 2-2. Em Milão, outro empate, agora entre Itália e Alemanha. E foram os visitantes que abriram o marcador com o zagueiro Hummels de cabeça. Mas o lateral Abate tabelou com Bonucci e soltou a bomba de pé esquerdo para fechar a conta. Final 1-1. A Espanha sofreu para vencer a seleção de Guiné Equatorial. Na falha do goleiro Danilo, Cazorla fez 1-0 para a Fúria. Cobrança de escanteio e Jimmy Bermúdez de cabeça deixou tudo igual. Depois da partida, o jogador recebeu R$156 mil pelo gol, presente dado pelo vice-presidente do país. Mas
7 minutos mais tarde, Juan Fran começou e finalizou a jogada. E foi só. Guiné Equatorial 1, Espanha 2. Já pelas eliminatórias africanas, a Costa do Marfim empatou por 1-1 com o Senegal e se classificou para a Copa. Moussa Sow marcou para o Senegal. E Kalou deixou tudo igual. Na partida de ida, os marfinenses haviam vencido por 3-1. Quem também virá ao Brasil é a Nigéria, que ganhou da Etiópia por 2-0, gols de Moses e Obina. No primeiro jogo, a Nigéria também venceu, porém pelo placar de 2-1. A seleção de Camarões passou pela Tunísia, 4-1, e foi mais uma seleção a se classificar para a Copa do Brasil. Os gols foram de Uebo, Mundandio e Macum 2 vezes para os camaroneses. A Caixe fez o de honra para a Tunísia. Com a vitória, a equipe de Samuel Eto'o e companhia é a 24ª seleção garantida no Mundial do Brasil. Seleções africanas sempre muito fortes. Amanhã teremos a definição das repescagens europeias e finalmente a gente vai saber. E das 2 africanas também, né? Também, pois é. Quem vem para a Copa Gana vem, certeza, e o outro é entre Burkina Faso e Tunísia. E Uruguai e México praticamente garantidos. Sim, já estão. E aí fica a dúvida mesmo, fica o foco. Quem vem para a Copa? Ibrahimovic ou Cristiano Ronaldo? Ele já está a um empate da Copa. Acho que o Ribéry não vem não, viu? Difícil virar. Não tem esquema, a Ucrânia é forte também na FIFA. Claro. Não dá para ter mãozinha dessa vez, tem que jogar muita bola. E a Grécia parece que vem, porcaria de time, né? Ruim pra caramba, só dá porrada, mas deve vir. E fica por aí, né? E Croácia e Islândia, que empatou 0-0, mas com tendências da Croácia. Sem dúvida. Agora, o goleiro que falhou aí do Guiné Equatorial joga aqui no Rio Grande do Norte. Nosso querido Rio Grande do Norte. Ele joga no Alecrim de Natal, Danilo. Atenção, acabaram as votações para o Troféu Mesa Redonda. Votou, Celso? Claro que eu votei. Só para checar. Agora, os 3 jogadores mais votados pelo público em cada categoria serão submetidos a uma eleição em que votarão jornalistas de todo o Brasil. Então, muito obrigada pelo seu voto e aguarde, porque vem aí a maior festa do futebol brasileiro. E a Luxcolor e a Baltec, essas empresas maravilhosas, estão com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano. Como o Flávio disse, Luxcolor e Baltec, empresas nota 10 na 10ª edição do Troféu Mesa Redonda. E queria aproveitar... Quer falar alguma coisa, Flávio, sobre o Troféu? As notas de Baltec e de Luxcolor, maravilhosas empresas que estão conosco, vai ser uma festança. Vai sim. E queria aproveitar e convidar quem está comigo na Gazeta Esportiva, que hoje participa do programa Todo Seu do Rony Fon. Então, acompanhe mais tarde. Quem? Você? Você vai cantar? Não, só conversar. Não vai cantar? Não, eu vou cantar quando sair o CD novo. Você vai jantar lá? Claro, né? Sempre bom. Um beijo pro Pedro Henrique, de 10 anos, corintiano. Beijão pra você. Fórmula 1, tetracampeão Sebastian Vettel sobrou nas pistas e fez a festa no GP dos Estados Unidos em Austin, Texas. Tá ficando até sem graça, né? Além de conseguir a 8ª vitória seguida, o alemão quebrou mais um recorde, superando a marca de Michael Schumacher, que até então havia conquistado 7 vitórias consecutivas em 2004. Assim como no ano passado, o Grande Prêmio de Austin, no Texas, teve a participação de várias celebridades antes do início da prova. E quando as luzes vermelhas apagaram, o já conhecido protagonista Sebastian Vettel mostrou mais uma vez quem é o dono da Fórmula 1 em 2013. Ele liderou de ponta a ponta uma corrida atípica para os padrões atuais da categoria. Em toda a prova, apenas um piloto não terminou o GP. Adrian Sutil abandonou depois do acidente na primeira volta. Além disso, o número de ultrapassagens foi altíssimo em comparação às outras corridas. Isso aconteceu porque o circuito de Austin apresenta muitos pontos de ataque para os pilotos. Foi assim durante todo o Grande Prêmio. Enquanto elas aconteciam, Vettel liderava soberano e fechou a prova com extrema facilidade. Foi a 12ª vitória no ano, 8ª seguida, batendo o recorde de Michael Schumacher, que havia vencido 7 consecutivamente em 2004. Romain Grosjean foi o segundo e Mark Webber o terceiro. Já no próximo domingo, os pilotos voltam à pista para a última corrida da temporada em São Paulo.
Tênis, na decisão da Copa Davis entre Sérvia e República Tcheca, os sérvios estiveram bem perto do título, mas tomaram a virada e viram os adversários conquistarem o bicampeonato do principal torneio de tênis entre países. O título da Sérvia estava nas mãos de Dusan Lajovic, número 117 do mundo. Mas o jovem de apenas 23 anos não conseguiu passar pela experiência de Radek Stepanek, 44º tenista no ranking. No último jogo da final da Copa Davis, neste domingo, em Belgrado, o tcheco derrotou o sérvio por 3-0. Sem Viktor Troik, suspenso por doping, e Janko Tipsarevic, lesionado, o time da Sérvia ficou bastante desfalcado, contando apenas com o Novak Djokovic. Este é o segundo título seguido da República Tcheca, que já havia sido campeã em 1980. Voltamos a falar do Santos, que desembarcou no final desta manhã, depois da derrota para o Vitória por 2-0 em Salvador. E o Osmar Garrafa acompanhou a chegada do Peixe. Confira. Com a derrota de ontem para o Vitória, o Santos deu adeus a qualquer possibilidade de garantir uma vaga para a próxima Copa Libertadores da América. No desembarque da delegação hoje em São Paulo, o principal assunto era o planejamento para 2014. E a maior dúvida está pela permanência ou não do técnico Claudinei Oliveira à frente da equipe santista. Agora a gente vai sentar, vai conversar e vamos ver o que a gente vai decidir até o final do ano, não só a situação do Claudinei, mas a situação de todo o elenco. Né? Acho que a diretoria vai tomar a decisão é deles, não é minha. Né? Eu tenho um contrato com o clube até 31 de dezembro, eles têm a opção de renovação, eles têm que exercer a nossa opção, a opção não é minha, deles. E eu estou tranquilo para qualquer cenário aí. Se permanecer, ótimo, se não permanecer, a gente segue a vida, eu acho que é normal dentro do futebol. Como é que fica a sua carreira daqui para frente? Você entende que agora o pontapé foi dado, você já tem mercado, vai estar no mercado, se não acertar com o Santos, para acertar com outra equipe. O que você pensa para o futuro, Claudinei? É difícil a gente dimensionar agora, né? Como eu falei, eu estou 100% com a cabeça no Santos, voltado para o Santos. Eu acho que a partir do momento que a diretoria tome essa decisão, né? Ou, se for a decisão delas for minha não, da diretoria for minha não permanência, eu acho que se tiver que aparecer alguma proposta, vai aparecer. Eu não penso no momento em voltar a trabalhar na base. Né, já falei em outras entrevistas que a gente não pode nunca dizer nunca, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas o meu momento hoje eu acho que é de buscar novos ares, se não o Santos não quiser a minha permanência, procurar um outro clube onde eu possa realizar meu trabalho e desenvolver a minha carreira. Antes de terminar esta temporada, o Santos tem ainda mais 3 partidas a disputar no Campeonato Brasileiro. A primeira delas será domingo contra o Fluminense. E o jogo não vai acontecer na Vila Belmiro, e sim no interior de São Paulo, na cidade de Presidente Prudente. Do aeroporto de Guarulhos, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. O São Paulo começa a semana pensando na primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana contra a Ponte Preta do Flávio, quarta-feira no Morumbi. Do CCT da Barra Funda, o repórter Luiz Henrique Gurian tem as informações do tricolor. Vamos sim, Michele. O São Paulo se reapresentou no centro de treinamentos na tarde de hoje. Quem não jogou ontem trabalhou e trabalhou duro. É pensamento na Ponte Preta quarta-feira. Esquece Campeonato Brasileiro, chegar a Libertadores da América. Com a derrota para o Fluminense, 2-1 de virada ontem no Rio de Janeiro, não há mais essa possibilidade. Os jogadores que atuaram ontem, considerados aqueles que ficam sempre à disposição do técnico Muricy Ramalho, ou aquele chamado time alternativo, ou o time B, o time de reservas. Mas olha, quanto cara bons nesse time, hein? O Jadson, o Denis, que falhou no gol, mas é uma promessa, é uma esperança para substituir o Rogério Ceni, que aliás conversou hoje com o Juvenal Juvencio. Rapidamente o presidente apareceu, os dois trocaram ali poucas palavras, depois o Juvenal saiu, leu uma planilha, todo mundo falou, opa, será que já é para renovar o contrato para o ano que vem? Rogério Ceni, que nesta quarta-feira chega à partida de número 1116 com a camisa do São Paulo. E assim iguala-se a Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, que teve o mesmo número de jogos com a camisa do Santos. Aí no final de semana, em campo novamente, Rogério Ceni passará a ser o jogador brasileiro que mais vezes defendeu uma única camisa. Paulo Henrique Ganso cumpriu suspensão automática. Bom reforço, grande reforço para esta quarta-feira. A Ponte Preta já sabe que dia 27 não vai jogar no Moisés Lucarelli e o São Paulo também não sabe onde vai ser esse jogo. Comenta-se Mogi Mirim. Vamos esperar. E o Aloysio entrou numa jogada mais forte, saiu sentindo um pouco a perna esquerda, mas não é problema
para a quarta. Esse é o São Paulo, concentração hoje a partir de 10h30, 10 para as 10 da quarta, enfrenta a Ponte. Amanhã, terça-feira, sai a definição do time para esta partida da Sul-Americana. Imagens Claudinei Braghini, Luiz Nutti, eu, Luiz Henrique Gurian, contei o São Paulo para a TV Gazeta. Jogo em Mojimirim mesmo, pelo menos essa é a expectativa. O presidente da Ponte está lá na Conmebol. Ele foi na Federação Paulista de Futebol cedo e agora está lá no Paraguai para tentar mostrar que já se jogou no Moisés Zucarelli e que não houve nenhuma suspensão. O Moisés Zucarelli não foi interditado nenhuma vez esse ano por causa de briga de torcida. Ao contrário do campo onde a Ponte vai ter que jogar quarta-feira, né? E sinceramente eu acho tão mesquinho por parte do São Paulo, sabe? Ter que solicitar a Conmebol vai ver que, tá com tire o mando de campo. É um direito. Não, direito. Sim, tudo bem. Direito que a gente tem que respeitar. direito. É um direito. Sim, mas uma coisa é a Conmebol chegar e definir, a Ponte não joga. Outra coisa é o São Paulo ir lá pedir para que seja olhada essa questão. Poxa vida, parece que está com medo. O São Paulo nunca decidiu em Campinas. Mas eu entendo. Quantas vezes já não decidiu? Mas sabe o que é, Celso? O dirigente ele tem que fazer a parte dele. É improvável que a Ponte elimine o São Paulo. Mas vai que acontece, alguém vai dizer, vocês poderiam jogar lá e tal. Eu acho que o São Paulo está na dele, sim. Eu acho que está na dele. Acho que a coisa foi mal conduzida, essa história de regulamento, de obrigatório. Isso é uma frescura. O campo ele serve ou ele não serve. Se ele serve para todas as fases. Se a Ponte for para a final, por exemplo, ela não pode jogar a final lá. Então não dá, sabe? Você tem que fazer a coisa, a segurança, de acordo com a sua capacidade. O estado da Ponte cabe o quê? 18 mil, segundo eles dizem? Então ele vai vender ingresso para 18 mil sempre. Inclusive na final. Eu acho isso uma grande besteira. Mas o São Paulo está na dele. Eu respeito. E a Ponte também tem que se defender, tentar fazer o que pode. E se não der, ir para Mojimirim, tentar levar o maior número de torcedores possível para lá. Cada um está na sua. Todo mundo tem que se... Guerra é guerra. Eu acho desnecessário. O São Paulo não precisaria disso, mas tudo bem. Às vezes é um orgulho, né? Tá. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Gilson Kleina deve permanecer como técnico do Palmeiras? Sim, 65% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 6 da tarde. Boa noite, tchau. Nós nos vemos daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Abração, tchau. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra, defesa que ninguém passa. Gazeta Esportiva.